Estamos iniciando a nossa disciplina de Física Aplicada para o curso técnico em Eletrônica e Eletrotécnica 2020, onde iniciaremos com os princípios fundamentais da física aplicadas à eletricidade e evidentemente que nós temos aí dois pontos fundamentais em relação à eletrônica e à eletrotécnica, onde nós temos que primeiramente definir o que são esses dois componentes para que você possa entender qual é o seu desenvolvimento ao longo do período. Então, primeiramente, nós temos a eletrônica, que é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meios elétricos, nas quais a elétrica tem papel fundamental. Divide-se em analógica e digital, por suas coordenadas de trabalho optam por obedecer essas duas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem tratados. Vale ressaltar aqui, como foi colocado, que o nome eletrônica e eletrotécnica derivam exatamente da palavra elétrons, né? Elétrons dos gregos, e que é exatamente por isso que é uma forma de controlar a energia elétrica. Na eletrônica ainda nós temos o estudo de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, que nós vamos representar aqui ao longo do curso. Nós poderemos verificar como é que são feitos os armazenamentos, como é que são feitas as transmissões, ou como processamos as informações ao longo da evolução da eletrônica, desde a invenção do transistor em 1949. Como a física é aplicada, nós temos que visualizar exatamente isso, né? Nós temos a parte de sistemas de telecomunicações, temos a parte de eletrônica de áudio, temos a parte de eletrônica de vídeo, temos a parte de sensores, temos as formas de transdutores, temos os microcontroladores hoje, que praticamente dominam todo o mercado da eletrônica, e a própria eletrotécnica, os próprios sistemas elétricos hoje são acionados por eletrônica. Então nós temos aí as duas divisões elementares. Em relação à eletrotécnica, nós podemos dizer que é o ramo da ciência que estuda o uso dos circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com a função de transformar, transmitir, processar e armazenar energia. Por isso que nós temos que entender que hoje nós temos as usinas hidrelétricas, temos as usinas termoelétricas, temos as usinas eólicas, temos os nossos painéis solares que fazem a conversão e a transmissão da energia da melhor forma possível, e de forma que dentro da área de interesse nós temos vários processos, transformadores, retificadores e inversores, que nós podemos dizer que onde há transmissão, onde há processamento, onde há armazenamento de energia, com as aplicações evidentemente na área elétrica, e que é de fundamental importância para nós. Então, nós primeiramente vamos entender dois pontos fundamentais, né, que na física aplicada, que é a eletrostática e a eletrodinâmica. O que é que nós temos que ser bem objetivos? Temos que entender que esses princípios são fundamentais para desenvolver todo o conhecimento de eletrônica e todo o conhecimento de eletrotécnica. Por isso que chamamos de eletrostática e eletrodinâmica. São os dois pontos que vão reger todos os nossos conhecimentos a partir de agora, de uma forma bem objetiva. Então, primeiramente, já verificamos, né? A matéria é formada por pequenas partículas, os átomos, que os átomos são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons, onde os elétrons estão situados na eletrosfera e os prótons e nêutrons estão situados no núcleo do átomo. Nós verificamos que essas partículas, os elétrons e os prótons, são chamadas cargas elétricas, né? A carga elétrica é positiva quando é o próton e a carga elétrica é negativa quando ela é o elétron. Então, de uma forma positiva, o que nós podemos entender em relação à nossa eletrônica? Nós temos os condutores de eletricidade. Então, são os mesmos materiais nos quais há facilidade de movimento de elétrons, né, ou de cargas elétricas, em função dos elétrons livres. Temos como exemplos principais, evidentemente, os mais usuais, é o fio de cobre e o alumínio. Só que não podemos esquecer que o ouro é o melhor condutor que existe. Nós temos a prata, nós temos a platina, nós temos o ferro, ou seja, os metais são principalmente os condutores de eletricidade e que nós vamos estudá-los ao longo de todo o nosso processo. Em relação aos isolantes, são os meios, né, no qual não há facilidade de movimento de carga, ou seja, há isolamento da tensão elétrica, da corrente elétrica, e onde nós não corremos o risco de levar choques elétricos, né? Então temos aí como exemplo o vidro, a borracha, a madeira seca. Por isso que é fundamental ao longo do nosso processo do estudo
de eletrônica e de eletrotécnica, o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Eles são fundamentais para evitar o risco de morte, né? Evidentemente, você vai se proteger das correntes elétricas de uma forma bem positiva e dentro dos parâmetros das normas brasileiras. Em função disso, nós verificamos ao longo do nosso processo que nós temos que entender como é que são feitas as medidas das cargas elétricas. Então nós temos aí que a quantidade de carga que nós vamos estudar ao longo do processo é o número de elétrons vezes a carga elementar, e como citamos, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então nós temos o Q, que é a quantidade de carga, temos o N, que é o número de cargas ou o número de elétrons, evidentemente, temos a carga elementar. Então temos que a unidade da carga elétrica é o coulomb. E vamos desenvolver alguns exemplos em relação a isso, para que possamos ser bem objetivos e desenvolver de forma positiva o nosso conhecimento dos fundamentos básicos. Nós temos aí então um exemplo bem prático de como é que funcionam as cargas elétricas elementares, onde vamos ter a geração de corrente elétrica, vamos ter a geração de diferença de potencial, vamos ter a relação de diferenças entre as resistências elétricas e, consequentemente, vamos criar as potências elétricas, tudo variando da quantidade de carga, que é o ponto fundamental. Então, desenvolvemos um exemplo, né? Em um fio condutor temos circulando um número de elétrons de 100 vezes 10 a 13ª, e aí perguntamos qual é a sua quantidade de carga e qual a sua corrente elétrica em 2 minutos. Desenvolvemos os exemplos aí ao longo do processo e obtivemos a resposta de 1,33 coulombs por segundo. Vale ressaltar que a corrente em homenagem ao ao Jean-Marie Ampère foi definida como amperes, mas é coulomb por segundo. A mesma coisa teremos em relação ao Alessandro Volta, que é a unidade de DDP, que é a unidade para suas C-volts. Nós vamos desenvolver exercício ao longo do processo. Então, o que é que nós temos que verificar ao longo disso aí? Faremos vários exemplos ao longo das aulas seguintes, de forma a sermos bem objetivos no desenvolvimento dessas questões. Então, temos que entender duas coisas fundamentais em relação à carga Q. Nós temos ao longo de um fio a criação de um campo elétrico em função do deslocamento de elétrons. Então, esse campo elétrico ele influencia no desenvolvimento da carga. Então, por isso que nós dizemos que existe uma região de influência da carga Q, onde qualquer carga de prova, né, estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Então, esse campo elétrico, existe uma denominação, existe uma expressão matemática para ele. É exatamente o que nós estamos vendo aí, que é a força sob a carga de prova. Então, o campo elétrico, a partir de agora, para que vocês entendam, se você se aproximar de um fio de alta tensão, você corre o risco de morte, porque lá existe um campo magnético criado pela passagem da corrente elétrica e que você sente a diferença, como eu citei em alguns exemplos, quando você aproximava o seu braço de uma televisão, os pelos arrepiavam em função da carga eletrostática criada. É exatamente esse campo criado em função das cargas elétricas, no deslocamento dos fios. Nós temos aí então como exemplo, né, uma tensão ou um campo, né, que vai ser criado ao longo de uma carga. Então, ao longo de uma carga, nós temos um potencial elétrico. Então, nós podemos definir esse potencial elétrico em cima da carga de acordo com a distância definida. Para isso, nós temos as condições, né? O potencial elétrico é dado pela constante no vácuo sobre a carga pela distância. Temos o valor nominal da constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. E temos o potencial elétrico, que é o volt, né? Que é 1 joule por coulomb, quando na realidade, em homenagem ao Alessandro Volta, a unidade passou a ser volts. Iremos definir isso ao longo do processo, de forma que vocês possam visualizar e tenhamos vários exemplos aplicativos a partir das próximas aulas. O ponto fundamental, né? Essa diferença de potencial, que é a nossa tensão elétrica, é criada em função do campo eletrostático. Então nós temos aí a carga, como já citei em relação às pilhas, o positivo e o negativo, ao deslocamento de elétrons em direção aos prótons. E esse trabalho, que é chamado de potencial, é exatamente a diferença de potencial que existe entre os prótons e os elétrons. É o que nós iremos aplicar
ao longo da lei de Ohm, ao longo do desenvolvimento do curso, para que vocês entendam as aplicações práticas fundamentais. Por isso nós citamos aí e demos como exemplos a nossa apostila de eletricidade básica e o livro de Laboratório de Eletricidade Eletrônica do Capuano, onde esses fundamentos estão todos ali descritos de uma forma bem objetiva. Em função disso, né, como nós colocamos, o material está à disposição no PROESC, vocês podem ter acesso, já está lá definido. Então, busquem da melhor alternativa para estudar esses tópicos que são fundamentais. Nas nossas próximas aulas daremos sequência em exemplos aplicativos com as resoluções respectivas. Então, aí estão meus dados, meu professor Ader de Bastos, aderbastos.hotmail.com, aí está o meu WhatsApp, qualquer um dos dois está em funcionamento. Contamos com vocês, busquem a melhor alternativa para os estudos e bom aproveitamento da aula.